A história começa em uma noite chuvosa, mais especificamente em uma enorme mansão. Nessa mansão em si, vemos um pequeno bebê, que tinha acabado de chegar ao mundo praticamente. No entanto, infelizmente essa criança nasceu com um problema, e o pai do bebê não via seu filho como uma bênção em sua vida, e sim como uma enorme vergonha em sua família. Os pensamentos do protagonista era que o maior problema para ele foi justamente nascer no mesmo dia e hora que outro bebê, chamado Kadin. Kadin era uma criança abençoada por Keshak, o deus da espada, nascido com um corpo abençoado e com talento. Enquanto a mãe do protagonista cuidava dele em um quarto mais isolado, vemos que ela na verdade não amava seu filho e ficava sempre comparando ele com Kadin. Foi nesse momento que descobrimos o porquê dos pais dele estarem tão desapontados com ele, e o motivo era porque ele tinha nascido somente com um braço. Além disso, infelizmente a mãe do nosso protagonista sussurrava todas as noites algo muito complicado de se dizer. Então eu tive que colocar isso em outras palavras, mas ela sempre perguntava para ele se ele por acaso não poderia simplesmente deixar aquele mundo, e o bebê sempre sorrindo, em seus pensamentos pedia desculpas para sua mãe, pois não queria simplesmente deixar aquele mundo. O motivo disso era porque ele ouviu seu pai dizer algo enquanto ele ainda estava na barriga da cobra. Ele dizia que aquela criança era a esperança da família deles, e como ele nunca pôde derrotar seu irmão mais velho, aquela criança seria melhor do que o filho de seu irmão. Na verdade, ele precisava ser melhor. Seu pai esperava que ele derrotasse Kadin, porém ele nasceu com apenas um braço e sem a bênção de Deus. Basicamente, um ser rejeitado que pisou nos sonhos de seus pais apenas por ter nascido. Esse é o nosso protagonista. Por outro lado, vemos que Kadin era muito bem cuidado por suas empregadas e sua mãe também, e pelo visto, esse jovem tinha literalmente tudo de bom em sua vida. Sendo assim, ele teria a vida perfeita, tanto que até mesmo o sorriso dele, as empregadas comparavam com o sorriso de um anjo, mas infelizmente, a mãe do nosso MC o invejava muito. Isso porque enquanto Kadin já está até mesmo começando a andar, seu filho sequer tinha começado a engatinhar ainda, e se perguntava o porquê de seu filho ser tão lento assim para se desenvolver, até que finalmente o protagonista estava aprendendo a andar, mas enquanto ele mal conseguia ficar de pé e dar um passo, Kadin já segurava uma espada, e a mãe dele pensava que não adiantava nada ele querer começar a andar agora. Além disso, na primeira vez que o MC segurou em uma espada, sua mãe comentava que Kadin já tinha conhecido sobre mana, e também começou a treinar as técnicas de espadas de Samion. Para piorar ainda mais a situação do jovem, ela dizia com todas as palavras que se pelo menos o filho dela fosse Kadin, ela com certeza não teria tanta vergonha assim. Infelizmente, o jovem protagonista vivia uma vida sendo comparado com esse filho da outra família, literalmente em tudo que ele fazia, sem contar que com certeza a parte mais triste deve ter sido rejeitado por seus pais durante sua vida inteira, tanto que em algum ponto da história, Kadin tinha se tornado um ponto de adoração e inveja do nosso protagonista. Temos então uma visão de uma carruagem se locomovendo com dificuldades na neve, e quem estava dentro dessa carruagem era justamente nosso protagonista, que tinha acabado de completar 7 anos e foi enviado para ser um dos ajudantes de Kadin. Porém, para as pessoas de fora, ele era visto como alguém que tinha sido enviado como um ombro amigo apenas para ajudar e dar suporte ao Kadin como primo. Mas a verdade era outra, e os pais dele acabaram o vendendo para a família de Kadin por 300.000 Luden, que provavelmente era a moeda deles naquela cidade. Infelizmente, nosso protagonista estava passando por várias situações bem difíceis, e nesse momento ele estava amarrado em uma árvore, e esse garoto é o tal do Kadin, que dizia com todas as palavras que era a primeira vez que via um perdedor enorme como o nosso protagonista. Logo em seguida, ele começou a chicotear o jovem que ainda não foi revelado o seu nome. Como Kadin não gostou dele logo quando ele o viu, o protagonista acabou se tornando seu saco de pancadas, e já deu pra ver que essa escória merecia no mínimo ir dessa pra uma pior, da pior maneira possível, porém de forma bem lenta. Enquanto ele era espancado e humilhado pelo ser inutilizável, o jovem teve que segurar suas lágrimas nesse momento de enorme dor, mas de acordo com ele, o motivo de ter que fazer isso não era por causa da dor em si, mas sim porque era difícil aguentar o fato de que todos os adultos que passavam ignoravam completamente a situação. O tio dele era conhecido como um homem incrível, porém deixou a família muito tempo atrás e nunca mais voltou. Por esse motivo, não havia ninguém para controlar Kadin, e ele cresceu como um carrasco. Nesse momento, ele não estava surrando o nosso protagonista, e sim outro dos subordinados que talvez a família deve ter vendido também, e ele reclamava que aquele jovem em sua frente era muito lento para ele. Assim que ele foi completamente derrotado, o jovem rapaz assumiu a derrota, e digamos que o talento superior e a bênção do deus da espada foram como um veneno para essa escória, e ele acabou com o jovem em sua frente por completo, dizendo que mesmo que o jovem dissesse que perdeu, a luta não iria acabar, até que finalmente ele chamou o próximo para sofrer em suas mãos, e era justamente a vez do protagonista. Enquanto se preparava, ele dizia que sentia a inveja do talento e força que Kadin recebeu, e partiu para
para cima dele sem pensar duas vezes, dizendo que queria ser forte também. No momento em que a espada de ambos se chocaram uma com a outra, a escória disse para nosso protagonista parar de ficar encarando ele e o lançou para longe com facilidade, dizendo que não gostava dele. Ele via o MC como um simples perdedor de um braço só, portanto não aceitava que ele o encarasse daquela maneira. Esse jovem de fato não passa de um garotinho mimado que merece o pior fim de todos. O lixo não reciclável dizia que se o protagonista realmente pensasse que seria capaz de vencê-lo somente com esforço e trabalho duro, então ele poderia ir em frente e tentar, dizendo também que mesmo que alguém como ele trabalhasse duro a vida inteira, seria impossível acompanhar o ritmo dele, e enquanto era espancado pelo inseto, o protagonista só pensava que queria realmente vencer aquela escória, mas de acordo com ele, seus sonhos não poderiam ser realizados somente com trabalho duro, e vemos ele treinando sem parar para poder superar a jovem escória de antes. E enquanto ele treinava, o estrume de inseto ficou preguiçoso em seu treinamento à medida que crescia, e acabou cedendo ao álcool, mulheres e cogumelos envenenados, se é que você me entende. Porém, ainda assim, o protagonista não era capaz de vencê-lo. Kajin era um gênio preguiçoso, enquanto ele era um trabalhador comum. No entanto, ele afirmava que suas posições não seriam as mesmas para sempre. Vemos então uma luta acontecendo em uma enorme arena, com uma plateia enorme também. A luta em si era justamente entre nosso protagonista e Kajin, como todas as outras vezes. Em certo momento, a escória lançou um ataque em cima do MC, que o lançou para longe logo em seguida, mas dessa vez ele estava determinado mais do que todas as outras vezes em vencer essa luta, e rapidamente lançou um ataque no chão, que criou uma espécie de onda de choque enorme. Isso fez com que a visão da escória fosse comprometida por um breve momento, mas esse breve momento era a única coisa que nosso protagonista precisava, e aproveitou essa oportunidade para poder atacá-lo de cima, que era o ângulo que ele menos esperava que o MC iria aparecer. Sua investida contra Kajin acabou sendo um completo sucesso, e uma grande explosão aconteceu no momento em que suas espadas se chocaram uma com a outra. As pessoas da plateia estavam impressionadas com uma luta de qualidade como aquela, e finalmente eu descobri o nome do protagonista, que era Daven. Nesse momento, vemos que seus longos anos de treinamento, treinando duro todo santo dia para poder superar Kajin, finalmente valeram a pena, e ele por fim conseguiu derrotar a escória de antes, que era conhecido como a Espada Tempestuosa. Até esse presente momento, o recorde oficial do protagonista era de 21 empates e 21 derrotas. Porém agora, com 29 anos, finalmente ele conseguiu derrotar o inseto que tanto invejou pela sua vida inteira. Em partidas extras oficiais, ele perdeu várias vezes, e as pessoas diziam para ele desistir sempre que ele perdia, além de que as pessoas também zombavam dele por ser uma pessoa comum e sem talento desperdiçando seu tempo. Porém ainda assim, finalmente ele conseguiu vencer o estrume de gado, e a plateia inteira gritava pelo nome do nosso protagonista, até que ele perguntou para Kajin por quanto tempo mais ele pensou que seria o mais forte, e o inseto não estava acreditando que perdeu para alguém como o MC. Nesse momento, ele se lembrou de todas as palavras que ele ouviu durante sua infância inteira, até que suas orelhas começassem a queimar praticamente, onde a mãe dele o vivia comparando com o Kajin, desejando que o filho dela na verdade fosse justamente o inseto que acabou de ser derrotado, e até mesmo o pai dele também vivia dizendo a mesma coisa, desejando que seu filho fosse outro. Mas ele disse nesse momento para Kajin que se ele fosse um inseto em sua frente, ele simplesmente não iria querer viver assim, e isso deixou a escória completamente revoltada com ele. Novamente, Daven dizia para o inseto em sua frente que se fosse ele não teria gastado sua vida com álcool, mulheres e cogumelos milagrosos, e teria levado uma vida muito mais significativa, ao invés de pisar nos mais fracos. Já virando as costas completamente para seu adversário, ele dizia que finalmente tinha conseguido vencer aquele inseto em sua frente. Porém, para surpresa dele, a escória é tão insignificante que atacou Daven pelas costas, enquanto ele estava com a guarda baixa, mas dessa vez foi um ataque completamente fatal, e com certeza ele não iria sobreviver a algo como isso. Até mesmo as pessoas da plateia não acreditavam no que estavam vendo nesse exato momento, e eles não acreditavam que o estrume de inseto foi capaz de atacá-lo pelas costas. Daven comenta que ele não passava de um ser inutilizável até o fim, e nesse momento o inseto não sabia fazer nada além de ficar em silêncio, tremendo completamente por causa da raiva que ele estava sentindo nesse exato momento. Apesar de ele estar sentindo uma dor enorme, ele dizia para si mesmo que não estava furioso, até porque ele finalmente conseguiu derrotar o inseto de antes, mas ainda assim, parecia que ele não conseguiria de fato sobreviver. Isso porque, de acordo com o nosso protagonista, aquela espada era a famosa espada Sol, que apenas os descendentes diretos da família Samion usavam, e também ela continha mana da família Samion, que era mana antidemônio, e a não ser que a milagrosa Santa Hyla aparecesse, ele não teria chance alguma de sobreviver. No entanto, antes mesmo de perder a consciência dele, ele disse para Kajin que ele seria lembrado como um perdedor, e finalmente apagou. Temos então um corte para um tipo de calabouço, ou pelo menos é o que parece pela foto, e
quem estava amarrado era justamente Daven, que se perguntava se isso por algum acaso era um inferno que todos viviam falando. De repente, vemos um enorme ser em frente ao jovem, e ele dizia que ele era na verdade um cara de sorte, até porque ninguém poderia imaginar que a milagrosa Santa Hyla estava presente na arena. Quando ele ouviu isso, ele ficou calado por um momento, já que não pôde acreditar logo de primeira nas palavras daquele grandão em sua frente. Além disso, o grandão disse que exatamente como uma santa, ela curou ele, mesmo ele estando sujo e imundo, o que por si só foi um completo milagre, exatamente como o próprio nome dela. Foi por esse motivo que ele ainda tinha conseguido sobreviver, porém mesmo assim seu corpo estava todo quebrado praticamente, e ele sequer conseguia respirar normalmente. O gigante então perguntou para o MC se ele por acaso tinha assinado algum tipo de contrato com o demônio, e esse comentário dele fez com que o jovem se perguntasse o que ele tinha acabado de dizer. O outro então pergunta por que Daven estava surpreso, já que para um perdedor como ele vencer Kajin era só assinando um contrato com o demônio. Além disso, os próprios pais dele admitiram que ele fez esse pacto, sendo assim, não tinha motivo algum para ele negar isso. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha sido traído por seus próprios pais, que o desprezavam desde o dia de seu nascimento. O gigante ainda dizia que sacrifícios e garrafas com sangue dele para o contrato foram encontradas na casa da família dele, e ele dizia que Daven era um demônio que sacrificou 300 jovens inocentes para poder se tornar mais forte. E pelo visto, o comentário que corria por aí era que Kajin acabou com a vida de um demônio para poder proteger a honra da família Samion. E o gado do inseto ainda comenta que Kajin deve ter chorado horrores após esfaquear um primo e amigo de infância, que sendo bem sincero, de amigo eles não tinham nada praticamente, já que Daven não passava de saco de pancadas para o inseto. Com um sorriso completamente desesperado praticamente, Daven comenta que poderia até derrotar Kajin, mas não era capaz de derrotar a família Samion, e até mesmo sua própria família preferiu Kajin do que ele mesmo ele tendo derrotado a escória de antes. De acordo com o gigante, Daven tinha manchado a honra de sua família, sendo assim, ele teria toda a sua mana selada e passaria o resto de seus dias sentenciado, e o Strume de antes desejou boas novas ao protagonista, dizendo para que ele sofresse pela eternidade e apodrecesse na prisão. Enquanto ele era carregado pela sua cela, descobrimos que os tendões das pernas dele e o dos braços tinham sido cortados, e a mana dele também tinha sido selada com várias correntes, e foi assim que ele foi jogado na prisão para passar o resto de seus dias solitariamente. Mas digamos que o inseto de antes acabou aparecendo para fazer uma visita ao jovem que o derrotou, e ele dizia que essa situação combinava perfeitamente com o protagonista. Nesse momento, descobrimos que ele tinha se tornado um imperador da espada, e as pessoas o elogiavam por ser um gênio esforçado, e tudo isso aconteceu exatamente graças ao jovem MC, e ele o agradecia por ser um perdedor. E eu não vejo a hora desse inseto receber o que ele merece por agir assim. Depois que Kajin foi embora, a comida que era dada para ele poder sobreviver acabou diminuindo muito, o que fez com que ele perdesse muito peso. Além disso, pouco a pouco ele estava vendo sua vida passar diante de seus olhos, e infelizmente ele gostaria de ter ido dessa para uma pior com honra, desejando assim ter sido completamente deletado no momento em que ele ainda estava na arena. Enquanto ele estava prestes a ir dessa para uma pior, ele começou a sentir muito frio, o que era um dos sinais de que a pessoa está passando dessa para o mundo dos espíritos. Além disso, ele se perguntava se pelo menos ele não tivesse tido só um braço, se sua vida teria sido diferente, até que ele começou a imaginar como sua vida de fato poderia ter sido, com seus pais orgulhosos de seu filho e sua mãe de fato o amando como era realmente para ser. E com todas as palavras, ele dizia que não gostaria de morrer nesse momento, e quando ele disse que gostaria de viver, uma espécie de gota caiu repentinamente, e essa gota acabou se transformando em um tipo de luz ou de estrela, até que de repente ele ouviu alguém gritar com ele, perguntando se ele estava ouvindo quando um adulto de fato falava com ele. No entanto, essa pessoa não o chamava por Daven, como era seu nome, e sim por Vincent, até que ele percebeu que a dor que ele estava sentindo naquele exato momento era justamente no seu braço direito, que era o braço que ele não tinha, e começou a se perguntar logo depois disso se ele por acaso estava sonhando, e se isso fosse realmente um sonho, por que ele era tão real assim. Além disso, ele percebeu que aquela pessoa em sua frente era um adulto de uma das ramificações familiares, e se perguntava o porquê de ele conhecer aquele cara em sua frente. Além disso, o homem suspeito tinha dito que seu nome era Vincent, sétimo filho de Aden Kaga, e confuso com o que estava vendo em sua mente, ele se perguntava que tipo de memórias eram aquelas. Ainda pensando que aquilo era apenas um sonho, ele comenta que de tudo não era um sonho ruim, e o ar parecia bem fresco e não era nojento e almiscarado como na prisão subterrânea. Ainda mais por ter seu braço direito de volta, ele começou a se perguntar se aquele sonho era por acaso algum presente dado a ele após ele morrer. Por ele estar ignorando completamente o ser que estava bem em sua frente, ele acabou ficando com raiva e gritou novamente perguntando por quanto tempo mais o MC pensava que iria ignorá-lo, até que ele percebeu que o inseto estava usando mana para poder tentar
infligir dor a ele, e ele se lembrou de um método para poder bloquear esse tipo de ataque, e logo segurou no pulso da escória de antes e simplesmente o empurrou, o que seria o bastante para poder sair daquela situação complicada. Porém, parece que ele não fazia ideia de suas capacidades físicas nesse momento, já que aquele não era para ter sido um ataque tão forte assim para empurrar alguém daquela maneira, e como um inseto em sua frente podia controlar uma quantidade enorme de mana, ele se perguntava por que os movimentos dele pareciam ser tão lentos assim. Depois disso, o jovem protagonista pedia desculpas por causa do que tinha acabado de acontecer, e deu a desculpa de que sua mão tinha escorregado, já estendendo a mão para poder ajudar o inseto a se levantar, mas ele o chamou de pirralho imprudente, rejeitando imediatamente sua ajuda, e disse algo que somente porque ele era da família principal, ele tinha agido daquela maneira. Porém, ele dizia que seu filho iria esmagá-lo impiedosamente, e aquela seria a primeira vez que a família secundária iria esmagar a família principal, até que ele percebeu que aquela pessoa na verdade era igual ao seu pai, que sempre quis ganhar de seu irmão mais velho, e no momento em que ele percebeu que aquele sonho era impossível de acontecer, ele começou a projetar isso nele, seu filho, e isso resultou nele sendo o filho desnaturado. O inseto dizia que não iria esquecer a arrogância e grosseria do jovem protagonista naquele dia, e disse para que ele apenas esperasse pelo dia das espadas verdadeiras. Assim que o inseto de antes saiu da sala, ele finalmente pôde respirar mais tranquilamente, e começou a se perguntar se aquilo não era um sonho, até porque se fosse realmente um, ele já deveria ter acordado a essa altura. Repentinamente, algumas memórias começaram a voltar para ele, e ele descobriu que sua mãe morreu logo após dar à luz a ele, e seu pai não se importava nem um pouco com ele. Além disso, todas as crianças o tratavam como se ele fosse somente um bode expiatório, e das 8 crianças da família da espada de Adenkaga, ele, chamado Vincent, era o 7º, e ele era tão covarde que ele se acolhia e chorava no seu quarto depois de apanhar do mais novo filho da família, Loa. Basicamente, ele era alguém caçado pela família secundária que queria superar a família principal, um patinho feio abandonado pelos outros da família principal de Adenkaga. Ele então pensou que Daven Maneta da família Samion se tornou o inútil Vincent da família Adenka, até que percebeu que isso era o que chamavam de reencarnação. Como ele não entendia muito bem sobre isso, ele decidiu se levantar e pegou um diário para poder pesquisar um pouco mais sobre isso. Ele começou a se perguntar por que ele não podia fazer o que seus irmãos mais velhos podiam, e todos os parentes da família secundária estavam procurando por todas as oportunidades para poder pisar nele, e até mesmo as empregadas e ajudantes o ignoravam completamente. Com isso, ele começou a desejar que apenas queria ir de base depois dessa situação complicada. O que ele pegou na verdade era um diário, que por sinal estava completamente cheio do jovem garoto se diminuindo, e Daven percebeu que a autoestima do rapaz estava tão baixa que ele já tinha desistido de tudo. Agora a dúvida que não quer calar é se eu vou me referir ao protagonista como Daven ou Vincent, mas vamos seguir viagem por enquanto. O protagonista então comentou que parecia que Deus tinha ouvido as preces deles, e ele queria viver em seus últimos momentos, e ele, Vincent, sempre quis morrer, e começou a se perguntar se era realmente isso que tinha acontecido, e se o que queria morrer desapareceu, o que queria viver voltou à vida, até que repentinamente uma voz apareceu, perguntando se ele realmente acreditaria em algo tão absurdo. Desesperado com aquela voz, ele perguntou quem era que estava naquele quarto. Novamente a voz perguntou se ele era ingênuo ou idiota, e ele se perguntou se era um demônio que estava tentando enganá-lo, já que não era para sua reencarnação ter acontecido, até que a voz disse que ele era na verdade o dono original daquele corpo. Só então ele percebeu que aquele era na verdade o verdadeiro Vincent. O jovem em seguida disse que seu nome original era de fato Vincent, mas como ele agora tinha dado seu corpo para Daven, ele não possuía mais um nome, e pediu para que ele o chamasse de Julian. Nesse momento, Daven perguntava para o jovem em sua frente se ele não tinha morrido, e como aquilo era realmente possível de estar acontecendo. De acordo com o jovem flutuante, aquilo era um tipo de revelação, e nesse momento, ele começou a pensar se revelação era aquilo que os deuses davam para os humanos, e ele ouviu também que pessoas abençoadas no nascimento ocasionalmente ouviam revelações, até que ele finalmente percebeu que algo de errado não estava muito certo ali, e perguntou para o jovem que flutuava se ele por acaso era um deus, e como resposta ele disse que sim, mas apesar de ser um deus, ele ainda era um deus menor, revelando em seguida que originalmente ele tinha a intenção de chamar um deus espiritual, porém foi Daven quem tinha ido no lugar desse tal deus, e se ele quisesse se tornar um verdadeiro deus ao invés de um deus menor, ele precisava alcançar inúmeras conquistas, e eles chamavam isso de chamados, e se ele completasse seu chamado, ele seria capaz de se tornar um verdadeiro deus. Apesar do protagonista entender as circunstâncias do jovem, ele não tinha interesse nas conquistas dele. Além disso, se tudo realmente for como ele dizia, então ele tinha ganho uma nova vida, e estaria ocupado vivendo sua nova vida em si, então não iria ter o prazer de ouvir os desejos de um fantasma. O jovem então afirma que aquilo que ele tinha acabado de dizer realmente era verdade.
verdade, e ele tinha desistido de sua vida enquanto Daven tinha desejado por uma, e foi exatamente por isso que tudo aquilo estava acontecendo. No entanto, a energia espiritual estava incrivelmente baixa, e se a energia espiritual dele desaparecesse completamente, esse corpo que Daven agora estava iria morrer também, e perguntou se agora ele concordava em ajudá-lo em seu objetivo. Logo ele perguntou para Julian se aquilo por acaso era algum tipo de ameaça ou algo assim, e ele comenta em seguida que aquele corpo estava muito saudável para uma morte prematura sim, porém logo depois de dizer isso, ele sentiu um tipo de fincada em seu corpo ou alguma coisa assim, mas ele finalmente se deu conta de que o que o jovem fantasma tinha dito de fato não era mentira, e ele poderia perder aquele corpo se a energia dele ficasse realmente baixa. Completamente no chão dessa vez, o jovem perguntava se agora ele acreditava em suas palavras. Não era de se admirar que Julian pensava que Daven era de fato muito ingênuo, mas de agora em diante, ele estava decidido a mostrar a ele suas verdadeiras memórias, e as borboletas que antes flutuavam pacificamente se transformaram em uma espécie de raio, caindo diretamente em cima do nosso protagonista, e isso era aquilo que o jovem antes tinha chamado de memórias, e todas estavam sendo introduzidas na mente de Daven sem descanso. Em uma dessas memórias, ele estava sendo completamente pisado pelas outras crianças, e quando ele olhou com uma expressão diferente para as crianças, foi o momento em que ele apanhou ainda mais. Enquanto ele estava fazendo o papel de fracote, o jovem Vincent na verdade estava estabelecendo sua base de vingança, e começou a se perguntar se realmente aqueles eram pensamentos de uma criança de 13 anos, se perguntando em que tipo de mundo ele tinha reencarnado. Julian então perguntou como tinha sido sua atuação, afirmando que tinha sido impecável de fato. Ele tinha que escapar da vigilância de sua família, e os assuntos que ele queria estudar eram considerados nível apóstolo, e perguntou se agora o MC gostaria de ouvi-lo, além de que isso não seria desvantajoso para ele também. Nesse momento, Julian perguntou se o jovem por acaso conhecia o arquidemônio Daven e o rei-herói Kajin. Foi então que ele percebeu que era justamente dele que o fantasma estava falando, percebendo que uma história diferente pelo visto ocorreu depois de sua morte, diferente do que de fato verdadeiramente aconteceu. Se você está gostando dessa história e quer ver a continuação dela também, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.